Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e fazer presente através dessa breve palavra que é poderosa para nos instruir e nos levar além daquilo que nós pensamos. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, meu irmão? Vambora, hein? Vambora! Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se numa das epístolas de Paulo a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quero ler a partir do verso 3, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Preste atenção, diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e assim vive em santidade e honra. Não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essa regra não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela chega como um guia de prática e fé como todas as outras. E quem poderia dizer que a igreja de Tessalonicense poderia sobreviver aos ataques dos falsos ensinos e dos falsos profetas, visto que ela era uma igreja neófita, recém-convertida, irmão? É como se eu tivesse acabado de aceitar Jesus, saído da igreja e chegasse um monte de irmãozinho com um terno e gravata e começasse a mostrar muitas direções para mim. É mais ou menos nesse sentido que a igreja de Tessalonicenses enfrentava. Mas Deus agiu poderosamente para que essa igreja se mantivesse viva, porque Deus tinha um propósito com ela. E aqui Paulo traz uma exortação justamente a evitar o pecado sexual. Por quê? Os homens daquela cidade, daquela região, eles tinham um costume, eles poderiam se casavam com uma mulher, mas só os homens e as mulheres eram bastante, como que eu vou falar, menosprezadas. Eram a cultura feminina daquela época era uma cultura que não tinha poder nenhum, como nós vemos hoje. Não esse empoderamento feminino, irmão, que não leva ninguém a nada. Isso, na verdade, só coloca a mulher com uma energia masculina, inverte a polaridade. E a mulher, ela não foi feita para exercer o papel masculino, e sim o dela. Mas o que eu quero dizer com isso é que simplesmente era permitido que os homens saíssem de casa, homens casados, e pudessem ter relações sexuais com outras mulheres. E as mulheres só não poderiam ter relações sexuais com as mulheres que já eram casadas. E Paulo traz essa combate naquele meio, naquele costume que era comum naquela região, escrevendo essa parte, mas traz bastante ensinamento para nós, principalmente no Brasil. Eu quero informar para alguns que não vai ter carnaval no céu. E, bom, é para quem quer seguir Jesus, essas práticas. A palavra começa falando assim, Paulo começa exortando a igreja, que a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, irmão. E não há negociação com relação à santidade, irmão. Não devemos viver na margem, da mera especulação, e sim na prática da vontade do Pai. É isso que Paulo está falando. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Viver em santidade, irmão. Irmão Alisson, mas você falou que é Deus que nos santifica. Sim, por meio de Jesus Cristo e do seu sangue, irmão. É o sangue de Cristo que purifica a nossa mente e o nosso coração. Nós temos que declarar que o sangue de Jesus seja sobre a nossa mente e o nosso coração. É pelo que Jesus fez na cruz que nós somos santificados. É pela nossa fé. E isso é verdadeiro, irmão. Mas o que ele está falando, que essa vida de santidade é para que nós venhamos a desenvolver virtudes, irmão, e não vícios. Não é uma
uma caminhada de peca-perdão e uma caminhada para aperfeiçoar o dom que cada um já existe plantado no coração e que Deus deu. Olha o que fala em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Fala assim, ó: neste novo plano, nós fomos perdoados e purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, ao morrer por nós uma vez por todas. É um sacrifício único e santo, não precisa mais ofertar nada, nós não precisamos fazer barganha com Deus, irmão, é só pedir perdão e se arrepender. E Cristo nos perdoará, e Deus nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Mas Paulo continua falando: mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Aqui, irmão, para mim deixa claro, alguns irmãos não concordam, mas eu tenho a plena convicção que durante a troca de energias, principalmente que há numa relação sexual, nós assumimos até caracteres, até uma parcela de caráter da outra pessoa, principalmente se essa relação sexual for contínua. Com muitos parceiros, então, eu vou falar algo para vocês: a pessoa ela se torna irreconhecível. Porque dos pecados que existem, irmão, e nós percebemos isso pela vinda do nosso mestre, que ele escolheu uma virgem para entrar, que é no momento que entra justamente o espírito no corpo humano, e ele escolheu uma virgem para vir e entrar na forma humana, é porque tem algo ali, entendeu? Mas o que Paulo está querendo falar para nós, irmão, que se Cristo nos santifica, a manutenção, irmão, é obrigação nossa, não é verdade? A manutenção é obrigação nossa, irmão. A manutenção é justamente ficar perto do mestre e cumprir o propósito dele. E, logicamente, ele está falando de sexo, irmão, fora do casamento. A fornicação, a prostituição e todas as outras práticas que era comum justamente naquele meio. Como, por exemplo, eu falei para vocês dos homens que mantinham relações sexuais com as mulheres fora. Então toda relação sexual fora do casamento, irmão, ela é pecado. O Paulo chega a falar para as cartas de Tito, de Timóteo, que os bispos, os presbíteros, eles devem ser esposo de uma mulher só. E isso, irmão, é uma evolução. Todos nós fomos chamados justamente para isso. Irmão, em Apocalipse 7, no versículo 14, a palavra diz o seguinte, ali João está tendo uma visão, quero explicar rapidamente primeiro, e ali João vê alguns homens vestidos de branco, e o anjo chega perto para ele e pergunta: quem são esses homens? Eram os anciãos, justamente os presbíteros ali, que dá a ideia de maturidade espiritual. E João fala: eu não sei. Aí pergunta para ele quem eram esses homens vestidos de branco e de onde eles vieram. Aí o próprio anjo responde, depois que João pergunta, ele fala: eu não sei, Senhor. Respondi, ele fala, Apocalipse 7, versículo 14: o Senhor sabe, estes são aqueles que saíram da grande tribulação, disse ele, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Perceba que é o sangue do Cordeiro que é o sangue do Cordeiro que nos purifica e nos justifica e nos santifica, irmão. É no sangue do Cordeiro que tem poder para a santificação. E nós precisamos entender isso, mas você percebe que eles saíram de uma grande tribulação. E o que é uma grande tribulação, irmão? Uma grande angústia, um grande tormento, um grande sofrimento. E não há vida cristã, irmão, e eu tô aqui para pregar isso para vocês, não há uma vida cristã que Jesus exime de sofrimento. Ele fala para os discípulos em João 16:33, no mundo tereis muitas aflições, e isso me parece uma promessa como todas as outras. Nós teremos muitas aflições, irmão. Por quê? Olha, a palavra continua falando aqui, ele fala assim, cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e em honra. Paulo responde justamente o porquê da tribulação. Irmão, para aprender a controlar, nós vamos passar na mão de um grande mestre. O mestre é a dor. E a aula dele normalmente vem de um passado repleto de angústia e tribulação, mas que te treina para o futuro. Eu quero repetir, o mestre é a dor, e ele,
opera em nosso passado e em nosso presente, nos treinando para o futuro. Precisamos aprender, precisamos tirar tempo sobre as tribulações que nós vivemos, irmão, sobre os relacionamentos e, sabe, a dor tem que nos motivar, tem que gerar quebrantamento dentro do coração para que Deus se aproxime e mostre para nós o caminho correto. E eu quero falar para você, meu irmão, eu quero falar para você, minha irmã, a santidade é tudo que está dentro do propósito de Deus. E o pecado se tornará tudo que é fora do pecado de Deus. Deus fala para Moisés, quando a sarça está ardendo e Moisés fica impactado com aquela cena e não vê ela se consumir, ele fala, tira as sandálias dos pés e antes de pisar nessa terra, porque essa terra é santa. Mas em Atos capítulo 8, Pedro está preso. E o próprio anjo que vai libertá-lo, ele daquela prisão, a pedido de uma oração intercessória da igreja que clamava dia e noite, fala, coloca as sandálias porque é longa a tua caminhada. Então você percebe, irmão, que é dentro de um propósito específico para cada pessoa que a santidade estará relacionada. Agora, por exemplo, o pecado sexual, esse aí não tem nem conversa, irmão, que Paulo está falando. Mas nós precisamos entender, meu irmão, que esse mestre é o passado que nos treina para o futuro. E eu quero ler com vocês, irmão, que a dor ela se tornará presente justamente nesses momentos, porque nós chegamos justamente para Jesus, irmão, e fomos conversar com ele a respeito. Eu tenho plena convicção do que eu estou falando, que todo mundo foi conversar com ele a respeito de uma grande dor. Mas para que serve a dor? Pedro fala para nós, o crente ele morre para o pecado, e em 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1 fala, uma vez que Cristo sofreu e suportou a dor no seu corpo, vocês devem ter uma atitude semelhante. Está na hora de pensar, irmão, se você, e você também, meu irmão, se você quer passar por esse processo. Ele fala assim, devem estar prontos a sofrer também, é o que Pedro está falando. Lembrem-se, o sofrimento físico enfraquece a força do pecado. Então quer que pare de sofrer, irmão? Tem que continuar pecando. É isso que a palavra está falando. E eu gosto porque ele continua aqui no versículo 5, irmão, fala assim, ele fala assim, para viver em santidade e honra, e ele começa no versículo 5, não em paixões sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, e a paixão, ela é diferente do amor. A paixão, ela é passageira. A psicologia diz para nós que a paixão, em média, no máximo, ela durará 3 anos. Então, meu irmão, minha irmã, se você está com uma pessoa já há mais de 3 anos e sobreviveu, e por causa de um momento ruim, é porque você amou essa pessoa de verdade, verdadeiramente. É porque existiu amor, na essência mais pura, daquele que vem de Deus. Sabia? Porque a paixão, ela dura só 3 anos. O que Paulo está falando é de um estado temporário, meu irmão. A vida cristã, ela deve ser levada a sério, não com mera paixão, como os gentios fazem. É por isso que eu comecei falando que no céu não tem carnaval, irmão. No céu é para aqueles que perseveraram, é para aqueles que continuaram, independente da circunstância. E é por isso que o casamento é tratado com muita seriedade no reino de Deus. Aliás, o noivo, e eu vou falar agora mesmo um pouquinho do nosso noivo, o Senhor Jesus, que como ele gostava e muito ele se mencionava, ele gosta de ser levado a sério. Então eu quero que você repita comigo, meu irmão. E se possível, se você leva a sério, escreva aí nos comentários, Deus, eu te levo muito a sério. Vamos repetir, Deus, eu te levo muito a sério. E mesmo que você não tenha levado, irmão, profetiza, Deus, eu te levo muito a sério. E eu quero te levar muito a sério. Naramandarabandassoia. Irmão, santidade não é para criança. Sabe, paixão, ficar com um, ficar com outro, ficar com aquela coisa, sabe, o pecado te prometeu amor, meu irmão, mas ele te paga com a dor, minha irmã. Ele grita na sua mente, fala pra mulher casada, vai lá, pode ficar com vários, não vai dar nada, seu marido não vai nem ficar sabendo, e você tá muito novinha para ser mulher de um homem só, tá falando pro homem, vai lá, é você que paga as contas da casa, então ela tem que obedecer. Não deixa ela falar não, e você pode ter mais, porque agora você tem dinheiro, então você pode ter mais mulheres, né? Isso é o que o pecado promete, mas ele paga com destruição, dor e morte.
E não tem conversa com relação a isso, irmão. E essa é a relação da paixão versus o amor. E nós precisaremos entender que nessa luta, meus irmãos, as nossas armas, elas são espirituais. E nós precisaremos sacar artilharia pesada para viver em amor. Oração, jejum e palavra. Irmão, esse é o tripé. É o que funciona. É o que eu pratico. E olha, e aqui eu quero falar um pouco do noivo, porque em Marcos 2, capítulo 19, versículo 20, fala justamente disso, irmão. Fala assim, ó, Jesus respondeu: como podem os amigos do noivo jejuar enquanto ele ainda está com eles? Enquanto ele estiver com eles, certamente não jejuarão, mas virá o dia em que o noivo será tirado deles, então jejuarão. Jesus está respondendo uma pergunta: por que os discípulos não jejuavam, irmão? E a própria palavra encarnada estava com ele. E isso aqui, meu irmão, na prática daquilo que eu entendo, é justamente o momento em que nós recebemos uma promessa. Ali Jesus estava treinando eles para aquilo que há de vir. A palavra estava acompanhando. E muitas vezes nós somos assim. Recebemos a palavra com euforia. Era um momento de festa. Por isso não precisavam jejuar. Estavam banqueteando com o mestre. E por isso não jejuariam. Mas chegou um tempo em que o noivo foi tirado. Foi justamente a morte de Jesus na cruz. Então, por que eles jejuariam? Justamente para que o Espírito viria morar neles. E isso é uma ordem do Senhor Jesus, justamente para jejuar, para que a purificação interior fosse completa e para que eles pudessem, de fato, irmão, receber o dom, a dádiva divina, o Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque quem jejua, e eu quero gastar um tempinho falando para vocês, experimenta um nível maior de libertação. Eu falei da outra vez, eu falei sobre algumas práticas, irmão. Falei que eu fiquei um tempo sem jejuar esses dias. Na verdade, estava jejuando só um dia da semana. E recebemos algumas visitas qual nós comemos. E eu percebi, irmão, que o meu corpo ficou muito poluído. Porque eu já jejuo já tem muito tempo. Não como uma mera religião, irmão. É porque eu sei o que acontece no meu interior. De fato, purifica todo o nosso interior. E eu comecei a fazer o processo de jejum novamente. Eu percebi que no primeiro, irmão, eu estava urinando amarelo. O que quer dizer? Que tinha impureza, irmão. Quando a urina está amarela, é porque tem muita impureza no nosso interior. Já no próximo jejum, eu percebi que ela já estava ficando mais branca. E eu percebo que durante o jejum, nós urinamos muito mais. Por quê? Porque está num processo de purificação interior. E por que isso, irmão? Porque tudo à nossa volta, não se engane não. Pode olhar para você ver, meu irmão, a vulgarização feminina e das roupas femininas, sabe? Aponta justamente para que as mulheres venham dominar os homens através dos seus corpos, porque verdadeiramente, irmãos, e nós temos que assumir isso, é algo que vem do próprio Deus. O corpo da mulher atrai o homem. E é isso que Paulo está falando, para nós não nos movermos por paixões, irmãos, para nós podermos, sabe, jejuarmos, para nós podermos praticarmos, para nós viemos a santificar, para que o Espírito habite em nós e nós viemos viver plenitude de vida. Não, mas não só o jejum, a oração também, porque não adianta jejuar, irmão, só por uma mera dieta, só para conseguir um corpinho bonito. Não, é muito mais do que isso. É em oração, é para se conectar verdadeiramente com o Espírito, irmão. E é o que ele está falando. Ele fala, ó, nesse assunto, no versículo 6, não prejudiquem nem enganem os seus irmãos, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como nós já o advertimos solenemente. E eu creio que ele falou isso num culto e pegou pesado, irmão, porque falou solenemente. Mas ele estava falando que alguns irmãos estavam incentivando outros a fazerem, o que é pior de tudo. Agora, ignorar, meu irmão, propositalmente a Deus e os seus caminhos, e ainda, além de tudo, incentivar outros irmãos, atrai a ira de Deus. E não tem conversa com relação a isso, irmão. É o que Paulo está falando. Agora, ele deu as práticas. Jesus veio, jejuou, orou, mostrou para nós como faz, irmão. Então precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Quero ler com vocês um texto de Naum, a qual é um profeta que profetizou justamente para uma nação inimiga de Deus, irmão. Ele fala o seguinte, Naum capítulo 6, fala, ó, quem pode resistir a um Deus enfurecido? Quem fica firme quando ele está zangado? A sua fúria é como fogo, as montanhas desmoronam diante dele. O Senhor é bom. Quando chega a aflição, ele é o lugar em que nós podemos nos esconder, mas ele conhece todos os que nele confiam. E a fé, meu irmão,
A confiança está relacionada à obediência, à prática. E ele fala, mas arrasa seus inimigos com uma tremenda inundação. Eles o arrasta para a escuridão. E assim será como Nínive. E eu oro, meu irmão, para que nenhum de nós que estamos aqui ouvindo, sabe, ficamos meramente ou sendo ouvintes da palavra, que passamos a ser praticantes e desejamos a santidade. Por quê, irmão? Porque o nosso Pai é santo. Olha o que Paulo continua falando, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura, irmão. E que é coisa mais impura que o pecado sexual, irmão. Quando eu falo do jejum, irmão, por exemplo, até as coisas desse mundo, o açúcar, tudo isso é demasiadamente... faz parte de um sistema para que nós venhamos a viver uma vida de pecado, irmão. Vocês já viram uma criança quando ela pega uma papinha de maçã ou de banana, o tanto que ela gosta? Agora dá um iogurte para ela ver, ou um pudim para ela ver, ela já vai começar a rejeitar aquilo que é a própria natureza de Deus, porque já está adocicado lá, irmão. E aí ela vai começar, por quê? Porque é algo que traz muito prazer. Meu irmão, tudo nesse mundo, ele nos incentiva a vir viver uma vida de pecado. E eu não estou brincando sobre isso. Conspiração a milhão. De um lado da balança, a miséria. E aí você vai pesar, se você for seguir o sistema, do outro lado da balança, o BO. Eu quero repetir. De um lado da balança, a miséria. Do outro lado da balança, a BO. E quem é que pode nos livrar desse corpo mortal? Graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo. Mas nós precisamos querer nos parecer com o Mestre e nos submeter a esse procedimento, meu irmão, de santidade. Quero voltar em Pedro. O Senhor está santificando mentes. O Senhor está santificando corações. E na forma de pensar, para poder entender que tudo ao lado pode ser um potencial inimigo. E só tem um jeito de vivenciar essa batalha. O Espírito Santo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Quero ler esse texto para apoiar. Fala, portanto, agora estejam prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça de Deus que será dada a vocês quando Jesus Cristo voltar. Obedeçam a Deus porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás aos seus velhos caminhos, a prática do mal. Porque naquele tempo não conheciam nada melhor. Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem os seus filhos. O próprio Senhor diz, sejam santos, pois eu sou santo. Então não há conversa, meu irmão. Não há negociação diante da santidade. Não há. E é pelo sangue, é pela lavagem contínua. A manutenção é nossa. E no versículo 8, para partir para o final, ele fala, portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedecem a ensinamentos humanos. Mas rejeita a Deus que lhes dá o Espírito Santo, irmão. E não há, e aqui eu quero terminar, que não há presente e presença, irmão. Não há presente e presença para quem, sabe, deserta da missão. Olha o que Paulo fala, para quem se recusa a viver. Não devemos desertar da dor que nos purifica, não devemos desertar, sair do deserto, devemos continuar firmes e fortes, é o que Paulo está dizendo. Deus não se agrada, meu irmão, Deus não se agrada de quem deserta no meio da dor, daquele que retrocede, Ele não se agrada, e eu preciso falar isso para vocês. Talvez você estivesse procurando um evangelho de facilidade, e de repente você se deparou com a dificuldade, e é muito fácil, meu irmão, beijar a boca, beijar o rosto e beijar a mão. O difícil é fazer com que o beijo entre no coração. É fácil sonhar e é fácil falar que sonho. O difícil é correr e se levantar para fazer com que o seu sonho se cumpra. É fácil falar que ama, o difícil é amar aquilo que ainda não foi perdoado. Rabá, ricabada, rabada, sobianda, ramada, shaya. É uma cruz que nós precisamos carregar diariamente. Não há, meu irmão, presente. E não há presença de Deus, não há Espírito Santo para quem deserta da missão. Mas eu quero terminar, meu irmão, eu quero terminar falando para você que, para mim e para você, que nós já somos mais do que vencedores.
Porque por mais que você tenha caído, por mais que um pecado eventual entre, o sangue do Cordeiro é poderoso para te justificar. O sangue do Cordeiro é poderoso para purificar a sua mente, para que você venha viver de forma santa, ter uma família santa, um marido santo, uma esposa santa, alguém que vale a pena passar o resto da vida, e mais do que isso, cumprir um propósito glorioso com o Senhor Jesus e ir morar com Ele no céu. Salmos 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração, que lhes dá o Espírito Santo, Cristo em nós, a esperança da glória. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.